Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast da G-Light, essa empresa competente que entende de iluminação, faz os melhores produtos e estamos à mesa mais iluminada do Brasil. E o tema deste podcast é luminárias públicas para telegestão e Smart City. Claro, com duas feras à mesa, Rui Emanuel, que é representante, entende muito sobre iluminação. Seja bem-vindo. Obrigado, Fábio. E a presença de Joseph Alves, que é gerente de fábrica da G-Light. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Fábio. E aí eu vou já lançar esta primeira pergunta para iniciar o tema, a mesa mais iluminada do Brasil. O que nós podemos iniciar sobre esse bate-papo, essa conversa desse tema? Quem poderia começar? A gente tem aqui umas luminárias públicas que nós produzimos, que elas aceitam a telegestão e aceitam o sistema de Smart City. A gente tem duas famílias de luminárias que atendem 100% dos projetos de iluminação pública hoje, com todas as exigências necessárias, com a vida útil muito acima da norma e um produto muito mais completo do que o que a norma exige. Então, a gente consegue hoje fornecer para todos os projetos de iluminação pública do Brasil luminárias públicas que aceitem a telegestão e aceitem o sistema de Smart City. E aí eu lanço essa pergunta já para as pessoas conhecerem mais, que existe uma diferença entre telegestão e Smart City, que poderia falar mais? Sim, a telegestão ela é um sistema que gerencia o funcionamento da luminária. A luminária você pode acender, apagar, dimerizar ela e verificar se tem alguma falha, verificar os níveis de consumo remotamente. Em cima da luminária a gente tem uma base. Essa base aqui é diferente de uma base de relé comum. Ela tem uma base com 7 pinos, que você vai acoplar aqui um hardware, e esse hardware vai se conectar a um software específico, e esse software vai fazer a telegestão do produto. Essa é uma função que a gente chama de telegestão. A Smart City já é outra finalidade. O Joseph pode complementar aí. Então vamos lá. A gente está trabalhando com o conceito de basicamente iluminação pública. Então os produtos G-Light partem do princípio que luminárias públicas elas vão estar expostas a todo tipo de intempérie, como agressões físicas. O que é agressão física? Vandalismo, pequenos animais que vão de encontro à luminária. Então a gente tem uma série de proteções que garantem a qualidade do produto. Entre elas, nosso índice de proteção das luminárias públicas, que é IP66, que é basicamente índice de proteção para todo e qualquer tipo de resíduo sólido, que é esse primeiro 6, e o segundo para jatos de água fortes e direcionados, que é para quê? Essas luminárias vão tomar chuva, vão tomar vai poder tomar granizo, e mesmo assim ela vai permanecer funcionando. A função da Smart City, como o Rui muito bem falou, se dá justamente através da base de 7 pinos. A base de 7 pinos, padrão NEMA, esses 7 pinos é justamente a quantidade de sensores que podem ser acoplados a ela. Os 3 pinos originais, todo mundo sabe, é o fase, o neutro e o terra. E os sensores adicionais vão trazer, possibilidades de customização, de como o Rui falou, a acoplar sensor de presença, acoplar sensores de dimerização, acoplar sensores de 5G. As possibilidades são inúmeras para as cidades. Tivemos um projeto, que foi o projeto do Túnel de Salvador, que ele, apesar de não ser uma luminária pública, ser um projetor modular, ele já é todo preparado para Smart City. Criamos um produto com a base de 7 pinos, com o driver dimerizável, e da mesma forma que criamos essa solução específica para uma necessidade específica do município de Salvador, podemos também criar produtos para atender necessidades de outras cidades. Temos uma capacidade imensa de adaptação. E a base de 7 pinos é um meio para essas adaptações, é um meio para esses sensores. É interessante a gente destacar que quando fala telegestão, essa questão da Smart City, são produtos
futuristas, realmente, que está acontecendo agora, é algo de mais moderno, né? Eu penso que uma das grandes finalidades é a eficiência. Isso. No caso da telegestão, a gente pode, por exemplo, a norma 5101, ela classifica as vias públicas entre V1 a V5, onde a V1 é uma via expressa de alta velocidade, com tráfego intenso, e uma rua V5 é uma rua de acesso local, de bairro, e isso faz com que a gente tenha diretrizes da quantidade de luz que a gente precisa colocar em cada via. Como a gente tem algumas vias que durante os horários de pico elas têm um tráfego muito maior e depois de determinado horário da noite o tráfego praticamente se extingue, você pode mudar a classificação da via de acordo com esse tráfego que a gente tem naquele momento. Então a gente consegue classificar, por exemplo, você pega uma avenida e classifica ela ali como uma V4, porque tem um tráfego mais intenso, tudo, e a mesma característica física dela, o tráfego diminuindo naquele momento, depois de meia-noite, por exemplo, o tráfego de veículos vai cair muito, o tráfego de pedestre vai cair, ela poderia ser classificada como uma V3. Você dimeriza a luminária para baixo para você diminuir a potência dela, você vai deixar ela dentro da norma para aquele horário, isso traz uma redução de consumo elétrico para a prefeitura. E isso tem que ser medido, né? O hardware também pode medir o consumo, o software mede ali o consumo e informa isso para a concessionária. Então, essa é uma vantagem de economia direta, né? A parte da Smart City, você tem a questão de segurança pública, onde você pode acoplar câmeras de segurança nas luminárias, você pode colocar equipamentos que medem temperatura, qualidade do ar, equipamentos que você vai criar comunicação Wi-Fi dentro de um bairro todo, a cidade pode ter Wi-Fi em toda a cidade, através da base das luminárias você vai ter, imagine que todas as ruas são iluminadas, todos os bairros têm iluminação, todos os bairros têm uma luminária, e você criar um Wi-Fi com base, em cada luminária dessa tem um ponto de Wi-Fi na cidade. Então você teria uma cidade totalmente conectada com o Wi-Fi, por exemplo, da prefeitura. Nós temos, então, condições, as possibilidades, pelo que eu vi, são inúmeras. Mas um tocante que me chama a atenção, tão quanto as outras citações, a questão da sustentabilidade, a questão desse cuidado com o meio ambiente, que é importante. Vamos lá. Rui falou uma coisa muito importante. Iluminação pública não é igual à iluminação residencial. Iluminação residencial, você pensa muito no fator decorativo, você pensa muito no fator estético. Iluminação pública vai de encontro à necessidade da população, ao bem-estar da população, à segurança da população. A percepção de iluminação pública vai justamente de acordo ao país. Alguns países da Europa, que têm um nível de seguridade social muito alto e um nível de segurança pública muito alto, já se pensa em dimerização noturna para você diminuir a poluição luminosa. Você tem uma luminária smart, quando chega num período noturno, você dimeriza ela para baixo, que foi o que o Rui explicou, e aí você tem menos poluição visual. Você consegue ver as estrelas, você tem uma cidade mais escura à noite. Em países mais perigosos, a iluminação serve para segurança. Você pode colocar, por exemplo, um sensor de ocupação, e quanto mais gente tiver próximo àquela luminária, ela dimeriza para cima. Ela ilumina mais para gerar mais segurança, visto que o local está com mais pessoas. Se o local está com menos pessoas, como o Rui explicou, ela pode dimerizar e economizar energia. Vai de encontro às duas coisas. Você gera segurança de maneira consciente. Você não precisa deixar a luminária o tempo todo naquele fluxo máximo, sendo que às vezes não tem nem ninguém na rua. E trazendo a 5101, que o Rui falou muito bem, a norma em si está passando por uma atualização. E basicamente a atualização dessa norma, que está sendo discutido amplamente, é justamente a mudança da temperatura de cor dessas luminárias públicas de um espectro que hoje é claro, que é o 6.500K, para um espectro mais quente, que é o 2.700K. 2.200K a 2.700K. Esse K significa Kelvin, é uma unidade de medida. E por que isso? Por exemplo, um dos estudos
que trouxeram à tona essa discussão foi um estudo que aconteceu na Universidade de Notre Dame, nos Estados Unidos, que foi identificado que esse tipo de iluminação artificial, 6.500K, muda o comportamento do Aedes aegypti. Então o que é que acontece? Esses insetos tornam-se mais ativos. E eles estando mais ativos, a probabilidade deles passarem doenças, se tornarem vetores mais eficientes é maior. Então, até a temperatura de cor numa luminária pública torna-se uma questão de saúde pública. Porque se você não tomar cuidado, espécies como minhocas, por exemplo, têm seu ciclo de alimentação prejudicado se expostas a uma temperatura de cor muito próxima da luz do sol. Porque elas entendem que a iluminação, o metabolismo entende que ela está de dia, e ela não faz o processo de alimentação dela. Ela começa a entrar em processo de inanição debaixo da terra. Isso são alguns estudos que foram trazidos à tona pelo próprio Inmetro, dentro da discussão sobre essa alteração da norma. E eu acho que falar sobre tartaruga marinha não tem ninguém melhor que o Rui, mas é algo que também é extremamente prejudicado por uma iluminação inadequada. A gente tem uma situação no Nordeste aqui e na região que a gente compreende ali entre a Praia do Forte e o norte do estado de Sergipe, que é um dos pontos de maior concentração de desova da tartaruga da espécie olivo. Ela desova aqui na costa da África. Essa desova ela é intensa em alguns meses do ano. E alguns estudos feitos pelo pessoal do ICMBio identificaram que a tartaruga ela enxerga o espectro de luz mais claro e ela é atraída por isso. Quando a tartaruga ela sai, ela eclode do ovo, ela olha para as ondas e ela se mira, se orienta com base no reflexo das estrelas nas ondas do mar. Nossa, ela confunde isso com a iluminação pública e ela vai para a pista. Ela vai na direção da cidade. Então acaba que ela não vai para o mar, ela amanhece o dia e tem umas tartarugas atropeladas, tartarugas que foram caminhando na direção contrária ao mar, porque ela visualiza isso como um atrativo para ela. Essa mudança do espectro de luz também diminui essa atração das tartarugas para que elas continuem indo para a desova natural. Antigamente as luminárias públicas eram basicamente com lâmpada de sódio, que a cor de luz é muito próxima a 2000K, e hoje a gente vai voltar a lâmpada de LED para essa cor de luz. Esse ambiente que a gente está aqui é um ambiente de 2300K. A gente tem aqui lâmpadas que são de 2300K, extremamente confortável para utilizar no dia a dia, e esse conforto vai migrar para a iluminação pública também. Aí surge a pergunta, que é a pergunta que eu mais ouço. Mas e aí, Rui? Se eu trazer essa luz, essa temperatura de cor para 3000K, vai ficar mais escuro? Quantidade de luz é diferente de cor de luz. Exato. A gente tem a cor de luz branca e a cor de luz amarela, e a intensidade dessa cor é que você pode regular. Você pode criar facilmente ambientes mais claros com a luz amarela. Exato. E ambientes mais escuros com a luz branca. Isso é só questão de quantidade de luz. A cor de luz não muda a quantidade de luz, não. É porque é normal gerar essa confusão, porque a temperatura quente ainda é muito associada às lâmpadas incandescentes. Sim. E as lâmpadas incandescentes por outros motivos que o nível baixo de iluminação. A maior parte da energia que ia para a lâmpada se tornava calor e não luz. Então, se tem convencionado até dentro da nossa mente, associando temperaturas quentes a baixa luminosidade. Mas é uma falsa simetria. O que vai determinar realmente se o ambiente está iluminado é a quantidade de lux, que é o lumen por metro quadrado. Então, a preocupação com o bioma, que é um passo super importante, através dessas adaptações, dessas reuniões que estão acontecendo, dessa nova conversa, né? Dessa preocupação. E também que não deixa de ser sustentabilidade, a questão econômica do consumo de energia. Nós estamos vendo aí como o planeta está em transformação, né, climática, e como essa questão da energia é importante ser trabalhada. Claro, a G-Light sempre criando possibilidades de iluminação através da energia solar, né, isso, e agora com esse controle desse sistema de telegestão, isso
com certeza deve causar um grande impacto numa cidade que é gerida por um sistema desse. Falando de sustentabilidade, Fábio, a gente tem, além da economia de energia, trocando as lâmpadas de sódio para luminárias em LED, a gente tem uma economia média entre 50% e 60% de economia de energia. Além disso, tem a questão da manutenção da iluminação pública. As luminárias de LED que a gente está trabalhando hoje, elas mudaram de 50 mil horas, que é o que a norma exige, para 102 mil horas. Nós dobramos a vida útil do produto para que a gente tivesse uma manutenção mais prolongada, né? A gente tem aí um investimento da prefeitura vai durar muito mais agora, né? Ele vai passar muito mais tempo. E isso faz com que você tenha uma sustentabilidade, uma viabilidade maior ainda no investimento para iluminação em LED. E essas luminárias, como a gente já falou, além da vida útil ser maior, elas vêm com um sistema que aceita aí a telegestão Smart City. Não impede de usar essa luminária como luminária comum de LED. Essa luminária aceita ali a base de relé 3 pinos. Exato. Também aceita. Se eu não tenho telegestão, posso usar essa luminária pela eficiência, pela vida útil, deve utilizar a luminária. Ela é uma luminária que vai... a pergunta se a luminária ficou mais cara porque vocês fizeram isso? Não, a luminária não ficou mais cara. Nós conseguimos mudar a base, a gente conseguiu mudar o driver para um driver dimerizável e a gente não fez alterações de valores no produto. Então o produto ficou muito mais eficiente em fluxo luminoso aí passando de 165 lumens por watt. A gente tinha outra versão com 130, então a gente teve um acréscimo aí percentual alto de fluxo luminoso com o mesmo consumo. E a gente teve aumento de vida útil e dimerização, base 7 pinos, tudo isso sem alterar os valores do produto. Muito bacana. A gente já está no caminho final do nosso podcast, mas eu gosto de destacar o seguinte: eu acho linda, cara. Eu acho assim, como consumidor e admirador da G-Lite, um produto sempre bem acabado e eu sinto que isso aqui vai durar muito tempo. Isso aqui não é algo que você compra já pensando em trocar daqui a um ano. Não. Então, isso é para durar mais de década. Exatamente. Então, você tem um produto, eu acho que o investimento vale a pena numa cidade. Atenção, prefeitos, fazem seus levantamentos aí, atualização da sua cidade, que isso aqui é um investimento para o futuro mesmo e de destaque. Mas temos aqui duas luminárias diferentes. Qual seria as características delas? Fazer um bate-bolazinho, falo do produto, você fala da aplicação? Pode. A GL600 e a GL421, a nível de termos... Essa aqui é a GL600. Essa é a GL600. E GL421. 421. A nível de tecnologia, tanto de driver quanto de LED, vai ser basicamente o mesmo produto. É um driver da Sousen com mais de 120 mil horas de vida útil. O LED é um LED, como o Rui falou muito bem, com 102 mil horas de vida útil. A diferença desse produto a nível estrutural, ambos têm um corpo de alumínio extrudado que basicamente vai ajudar na dissipação do calor do LED, que um dos fatores mais importantes para a vida útil do LED é justamente a dissipação de calor. Mas a GL421 vai ter uma lente de policarbonato, enquanto a GL600 vai ter essa lente de vidro. Então, a nível estrutural, basicamente, a diferença é essa. A nível de tecnologia, elas são muito similares. Agora, a nível de aplicação, tem algumas diferenças. Na parte de manutenção da iluminação pública, a gente tem diferença aqui na aplicação de manutenção do driver, por exemplo. A gente tem o driver com abertura basculante. Você, nesse caso dessa luminária, você consegue retirar esses parafusos, levantar o driver, ou levantar a tampa e fazer a substituição do driver aqui em campo, né? Mais simples, né? Um produto mais moderno. Além disso, essa luminária vem já com um nivelador. Nós fizemos, depois coloco o link aí, a gente fez um vídeo de infoproduto desse material aqui, dessa luminária. Então a gente tem
2 tipos de luminárias. Essa luminária aqui era a primeira versão que a gente lançou uma segunda versão que é essa, as duas em 2 temperaturas de cor. A gente vai migrar para uma terceira temperatura de cor, que é a de 2.700 K. Exatamente. Essa aqui tem 50 watts, não é isso? Essa tem 50 watts, mas a gente tem ela de 35, 50, 75, 100, 120, 150 e 200 E watts. 200 watts. Esse modelo é de quantos watts? Esse aqui é de 150 watts da GL421. Então a gente ainda tem um mais potente que Tem esse. mais potente do que esse aqui ainda. Muito interessante. Eu acho que a distribuição porque tem uma finalidade. O pessoal olha assim, tem a forma que o LED tá, tem um bulbo, né? Isso o nome tag é colimador. O nome disso aqui é uma lente que vai Fazer o direcionamento da luz. fazer o direcionamento da luz. Isso a gente consegue ter o ângulo de abertura da luz que sai do LED e a gente gera aí uma curva fotométrica para a gente saber como a luz que sai dessa luminária se comporta. Essa daqui a gente tem 150 graus de abertura isso é o quê? A gente tem um topo da pirâmide que é a luminária, ela faz uma curva fotométrica, vai 75 graus para cada lado e a gente tem um afastamento maior da luz até a base do poste. Isso diminui o que a gente chama de zebramento da via, que é aquela via que embaixo do poste fica claro e entre os postes fica escuro. A gente abre o ângulo dela para diminuir esse zebramento. A gente consegue isso com esse tipo de lente. Tudo pensado com base nas normas. Sim, Né? perfeitamente. Na norma prevê, inclusive, nível máximo de zebramento, ofuscamento da via, tudo isso é pensado. Inclusive, acredito que deve ter uma luminária para cada tipo de projeto público também. Tem. Para cada largura de via, para cada altura de aplicação, você tem um produto. E voltamos a falar novamente. A ideia não é colocar 200 watts em todas as vias, não é assim que funciona. Colocar a potência certa para atender a norma e segundo a classificação da via. A gente recebe às vezes muita demanda. Eu quero a luminária de 200 watts. Vai colocar em que altura? 6 metros. Não pode. Porque você vai ter o ofuscamento da via. Então a gente vai ter que aumentar a potência até caber na altura de aplicação e respeitar também a norma ali que ela pede de quantidade de luz para aquela via. Rui, as considerações finais para encerrar esse podcast, que você poderia falar, do modo geral, sobre o sucesso desses produtos. São 2 produtos aqui fantásticos em relação a atender as normas, atender as exigências de mercado. A gente está bem acima da exigência de norma. A exigência da norma pede aí 100 lumens por watt. Nós estamos com 165 lumens por watt e evoluindo isso, né? A gente tem proteções melhoradas do produto, essa luminária já com lente de vidro que aumenta ainda a proteção do produto, luminária dimerizável, vida útil estendida, tudo isso a gente tem desenvolvido e todo ano a gente traz um produto mais moderno. Então a gente está aqui em franca expansão, em mudança de tecnologia constante e esperem novidades aí para frente. Muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho e a disponibilidade. Joseph, o que você poderia complementar? A única coisa que eu posso reforçar é que, como tudo na G-Lite, por ser uma luminária fabricada aqui no Brasil, o nível de qualidade é muito alto, o nível de redundância nos testes é muito alto. Tudo que a gente está falando aqui que essa luminária tem, a gente testa e retesta individualmente. Tanto acendimento, quanto dimerização, quanto o índice de proteção dela. Então, um dos maiores diferenciais dos produtos G-Lite é justamente nossa qualidade assegurada. Como vocês já sabem, somos uma empresa com ISO 9001, que é o nosso sistema de gestão da qualidade, e além disso, temos um suporte técnico aqui, que se você tem um projeto, pode acessar através do e-mail projetosprodutos@glite.com.br, porque no caso de dúvida de qualquer aplicação, podemos fazer a simulação luminotécnica para você. Ok? Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Obrigado pelo seu profissionalismo, sua disponibilidade e um sucesso esse podcast. Você pode continuar assistindo outros podcasts no canal do YouTube da G-Lite. Acesse o nosso site www.glite.com.br e nossas redes sociais @G-Lite Brasil. Seja bem-vindo a esse universo da iluminação, da qualidade e competência da G-Lite. Muito obrigado.